Eu quero deixar uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Se alguém tiver uma Bíblia e quiser acompanhar. Caso contrário, a minha voz é voz de trovão. Eu leio bem alto aqui. Tá bom? É uma história bem conhecida. É a história do centurião de Cafarnaum. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 5 até o 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 1 até o 10. Eu vou ler aqui Evangelho de Mateus 8, do 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Amém? Fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E eu quero te pedir mais uma vez que o teu Espírito Santo nos use para transmitir aquilo que está no teu coração aos teus filhos nessa noite. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu vou ficar de pé para sair um pouco dessa cadeira. Amados, essa palavra aqui, essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida, né? A famosa cura do servo ou do empregado do centurião de Cafarnaum, né? Esse homem era uma espécie de um comandante, né? Não era alguém qualquer. Ele era alguém que tinha muitos criados, muitos servos, muitos empregados debaixo da sua autoridade, né? E esse homem, que morava nessa geografia chamado Cafarnaum, ele se aproximou de Jesus e pediu a Jesus que ele pudesse fazer alguma coisa pelo seu criado, né, que estava enfermo, né, estava paralítico e em terrível sofrimento. Né. Uma curiosidade bíblica é que Jesus ele tem um pezinho com os paralíticos. Né. Jesus adora curar paralítico. Né. E não foi diferente aqui nesse caso. Né. Quando esse homem se aproxima de Jesus implorando, olha só, interessante, eu gosto dos detalhes, né? Ele não chegou perto de Jesus de qualquer maneira. Ele não chegou de nariz empinado, né? Porque o cara era um comandante, né? Ele poderia chegar perto de Jesus, pô, eu sou comandante, cara. Ó, é o seguinte aí, eu quero te fazer um pedido aí, cara. Né? Fosse a juventude nos dias de hoje, né? Pô, cara, é o seguinte, eu tô chegando no pedaço aí, eu tô na moral, eu quero fazer um pedido aí, cara. Não, ele chegou, se aproximou de Jesus implorando. Olha só, embora que o cara era um comandante, era um centurião, a humildade dele. Né? Interessante, na Bíblia nada é por acaso. Né? A Bíblia diz que a humildade precede a honra e o orgulho precede a queda. Então a pessoa que é orgulhosa, ali na frente ela cai.
E a pessoa que é humilde, ali na frente, ela é honrada. Então, quer ir para frente, quer crescer, quer romper, quer só avançar e dar certo na vida, seja sempre humilde. Quer se enfiar num buraco, seja orgulhoso e arrogante. Né? Então, orgulho não tem a ver com riqueza e nem humildade com pobreza. Tem rico orgulhoso e tem rico humilde. Tem pobre orgulhoso e tem pobre humilde. Humildade é uma condição do espírito, de reconhecimento que Deus sem nós, continua sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. E não podemos nada. E aquele centurião, ele soube reconhecer que Jesus não era qualquer um. Por isso ele chegou implorando, né? E interessante que ele não estava pedindo por ele, né? Estava pedindo por um empregado, né? Ó, meu criado está em casa, está paralítico, e em terrível sofrimento. Ele gostava muito desse empregado, né? Com certeza. Ele tinha muito empregado. Com certeza. Porque a outra não certeza. deixa correr Com lá. certeza por outra, devia ser um empregado muito querido dele, né? né? Um empregado que estava fazendo toda falta, né? Sim. E Jesus, imediatamente, né? Por quê? Por causa da atitude dele. Se ele tivesse chegado arrogante, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Se ele tivesse chegado arrogante, talvez Jesus nem tivesse dado nem conversa para ele. Mas por causa da atitude dele, imediatamente Jesus disse, irei curá-lo. Ali teve duas situações, a humildade dele Sim. e a fé, né? Que se A ele humildade não tiver fé, e a fé. Né? as duas E a coisas. atitude nobre também de estar pedindo por uma outra pessoa. Sim. Né? Quando a gente pede pela gente, parece que não é a mesma coisa. Não é a Né? mesma coisa. As pessoas não se sensibilizam Não, tanto. mas Né? para outra pessoa deve ser. Agora quando você pede para outro, aí é diferente. Né? É assim que funciona. Eu estava falando para vocês que Jesus ele tem um quesinho, né, com os paralíticos. Né? E interessante que, fazendo um parênteses aqui nessa mensagem, depois continua aqui no texto, né? Interessante que quando a gente lê uma passagem como essa, a primeira coisa que a gente visualiza, né, é uma pessoa numa cadeira de roda, né? É uma pessoa numa situação de paralisia física. Né? Agora, algo que muitas vezes nós não nos apercebemos é que no tempo que nós vivemos, que se chama hoje, existem milhares e milhares e milhares de pessoas nesse exato momento que elas estão paralíticas, mas não é uma paralisia física, necessariamente, é uma paralisia emocional, uma paralisia sentimental. Pessoas que foram mutiladas pela sociedade, pessoas que sofreram abusos, pessoas que sofreram rejeição, desprezo, pessoas que foram humilhadas, maltratadas, feridas, traídas, e que carregam traumas nos sentimentos, traumas nas emoções, feridas no coração, feridas, a gente chama feridas emocionais, feridas na alma. E essas pessoas, elas andam, elas falam, elas trabalham, elas interagem com a sociedade. Muitas delas têm até família, têm esposa, têm filhos, mas dentro delas, elas estão semi-mortas. Dentro delas, elas não estão rendendo muitas vezes nem 50% daquilo que Deus planejou para a vida delas. Eu falei agora há pouco que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é algo completo, é algo inteiro, é algo pleno. É algo que quando você está vivendo realmente essa vida com abundância, você é uma pessoa realizada. E muitas das pessoas estão muito abaixo da média. Né? Quando se usa na língua portuguesa, né? Ah, fulano de tal é uma pessoa medíocre. Durante muito tempo, para quem nunca pesquisou na língua portuguesa, no dicionário, né? O que significa a palavra medíocre, você pode achar que, poxa, isso é um palavrão, né? Isso é uma ofensa, chamar alguém de medíocre, né? Mas medíocre nada mais é. O significado da palavra medíocre é alguém que está na média. Não é um palavrão. É simplesmente, quando eu chamo uma pessoa de medíocre, estou dizendo, aquela pessoa está na média. Ela não está nem acima. Mas o entendimento não é esse. O entendimento não é esse, mas no dicionário, se tu é for olhar no dicionário, é esse.
É isso. Porque no entendimento a pessoa é medíocre. É, Tá xingando a pessoa. Sim, no entendimento, geralmente na É fraca, pobre, essas coisas assim, né? na gíria, né? Na gíria, no vulgo popular, quando se chama alguém de medíocre, está querendo dizer que aquela pessoa é um imbecil, um idiota, né? Ser um medíocre. Mas não é esse o significado da palavra no dicionário. No dicionário, a palavra medíocre significa aquele que anda na média. Ou seja, o cara não é nem acima, nem está por cima e nem por baixo. É tipo aquele funcionário que ele não faz nem mais do que o patrão pediu e nem menos. Ele só faz o que foi pedido. Tá na média. O patrão, ele está na média. O patrão chegou lá para ele, ó, a tua tarefa do dia, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso. Pode bater o cartão e ir para casa. Ele vai lá, faz só o que o patrão pediu. Nem uma vírgula a mais. Isso é um funcionário medíocre. Né? Medíocre, por quê? Porque ele não fez nada mais. Né? Ele só fez o necessário. Está na média. Então, tem o estudante medíocre, tem o marido medíocre, tem o filho medíocre, tem a esposa medíocre, tem o patrão medíocre, tem o discípulo medíocre, né? Tem o pastor medíocre, tem a pastora medíocre, tem o missionário medíocre. Né? Ou seja, faz só o que tem que ser feito, o básico, né? Que Jesus chama na Bíblia de servo inútil. Servo inútil. Por quê? Porque só faz o que foi pedido para fazer. Deus, o padrão de Deus para nós é um padrão de excelência. Deus, quando nos chama para fazer algo para Ele, Ele espera que a gente sempre faça a mais do que Ele está esperando. Embora que surpreender a Deus ninguém consegue, né? Mas assim, uma pessoa que quer crescer na vida, uma pessoa que quer romper, que realmente tem ambições saudáveis, né, e quer prosperar, ela nunca pode fazer só o médio, ela tem que querer fazer um pouco mais. Vai ficar sempre, Né? Os funcionários que se destacam nas empresas, nas grandes multinacionais, e até mesmo no meio espiritual, nas igrejas, são pessoas que fazem mais. Até uma igreja é uma coisa, tu ficar ali sempre na mesma, tu não vai sair dali, tu vai ficar ali. Vai lá, senta lá e Isso, não se fica tu só não lá. quiser, se Não. tiver interesse de querer fazer as coisas, mas tu vai ficar sempre ali na mesma. Exatamente. Eu acho que é em todas as áreas. Por isso que a Bíblia já diz, né, não vos conformeis com esse século. Né? Embora que esse versículo tenha outro significado, mas eu gosto muito da palavra não vos conformeis, no sentido de tu ser uma pessoa conformada. Né? Tanto faz, mais ou menos, tá tudo bom. Sim, tá bom. Né? Um saláriozinho tá bom. O carrinho tá bom. A casinha tá bom. Tudo tá bom. Né? Ele está conformado. Ele não tem ambição nenhuma. Eu não sou mais medíocre. Ele não pensa em evoluir. Um pouquinho agora. Né? Deus espera que eu possa pensar, sonhar em evoluir como ser Sempre, humano. sempre Crescer, avançar. Em todos os sentidos, né? Em todos os Em aspectos. todos os aspectos. Qualquer empresa, Todos o cara, os eu acho aspectos. que o cara for, tu não... Na tua vida, no passar- teu financeiro, na tua... Começou como tudo, né, passador cara? de cola, daqui a pouco tu quer aprender uma coisa a mais para crescer e para ganhar um pouco mais, tu vai ser um lixador, um montador, uma coisa assim. Exatamente. Daqui a pouco tu é chefe, contrapeça. Gosta de ficar parado ali naquele negocinho, aquilo ali que tá a bom. vida toda. A vida toda vai ser daquilo ali parado. Não vai conseguir acabar, meu salário não aumenta porque tu não faz para te aumentar. A mesma coisa eu acho que na igreja, É a mesma montar coisa. pé, alguma coisa, É em tudo. para não crescer, É tu em não tudo. vai... E o tempo que a gente está vivendo, cada vez mais o mercado está cada vez mais exigente. Cada vez mais exigente. Hoje, só prospera, só se destaca no cenário econômico as pessoas que andam o quilômetro extra. É o cara que faz a mais. É o cara que se destaca, ele estuda, ele se dedica, ele busca, ele vai atrás. Né? Tirando um exemplo, o cara que trabalha num caminhão do lixo é um que tem que ter curso e faculdade, não sei o que, para pegar um caminhão do lixo. Tem gente que lá pro menos no sul era assim, tem que ter um primeiro ano, parece, para te entrar no caminhão do lixo. Não é qualquer um assim que, porque eu trabalho, eu vou lá me contratar para... Isso já deve estar falando de uma evolução. Porque provavelmente no passado não era assim. Talvez no passado qualquer um ia lá e pegava essa função. Hoje já não é mais qualquer um. Então, os caras correm, tem que ter um estudo bom para te correr indo atrás, Correr o dia inteiro. juntar o lixo.
Agora, voltando aqui para a gente não perder muito o raciocínio e também não passar muito do horário, né? Depois o pastor Leonardo pega a gente, né? Se eu tivesse aqui, eu já estava... Já estava controlando, né? Estava monitorando. Então, queridos, embora que a passagem bíblica faz a gente pensar na mente um paralítico físico, né? Uma pessoa numa cadeira de roda, ou paralisada por uma enfermidade, como é o caso daquele funcionário do centurião, o que mais tem na sociedade hoje, no mundo inteiro, são pessoas paralisadas emocionalmente. Elas estão andando, mas elas estão vivendo o que a gente chama de sobrevivendo. Né? De vez em quando a gente... Tem pessoas que são sinceras, né? De vez em quando a gente se encontra com alguém, e daí como é que tá? Sobrevivendo. Tô levando. Né? Tô levando. Mais ou menos. Mas de vez em quando tem um, né? Sobrevivendo. Tá bom, tô de pé. Né? Essas pessoas que estão sobrevivendo, elas são verdadeiras paralíticas. Por quê? Porque elas não estão vivendo o potencial todo que Deus tem para elas. Elas estão vivendo ali uma vida mediana, uma vida medíocre. Né? E muitas delas já até se acostumaram. E já até se conformaram com isso. Não tem mais nenhum tipo de esperança em algo mais. Né? E Deus não planejou a gente para isso, queridos. Deus não planejou o ser humano para viver uma vidinha, sabe? Mais ou menos. De qualquer jeito. Deus tem o melhor. Imagina que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O dono da prata e o dono do ouro. Ele é o dono do universo. Ele não é pobre nem fraco. Ele é muito poderoso. Né? Então imagina que um Deus tão poderoso ia querer que a gente tivesse uma vidinha? Viver de qualquer jeitinho? Né? Na média? Não, ele quer que os filhos dele sejam os que mais se destacam. Ele quer que os filhos dele sejam aqueles que vão se destacar na política, vão se destacar na economia, vão se destacar no mercado de trabalho, vão se destacar no setor público, legislativo, executivo, judiciário, se destaque nas empresas, no comércio, em todas as áreas. Ele quer ver os filhos dele se destacando. Tanto dia eu preguei na igreja, né? Que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Né? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo inteiro está aguardando que os filhos de Deus se destaquem na sociedade, em todos os polos da economia. Né? Mas como que isso vai acontecer? Tendo uma vidinha? Vivendo uma vidinha mais ou menos, de qualquer jeitinho? Não. Então Deus, Jesus está muito interessado em curar os paralíticos do nosso tempo. Curar os paralíticos do nosso tempo. E esse mesmo Jesus que prontamente disse, eu irei curá-lo, eu irei curar aquele paralítico, é o mesmo Jesus que continua querendo fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Ele é o mesmo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua querendo curar os paralíticos dos dias de hoje. E se a gente for bem sincero, né, com a gente mesmo, todos nós aqui temos algum tipo de paralisia, algum tipo de trava, algum tipo de limitação que nós ainda não rompemos. Talvez tenha áreas na vida do Pedro que ele rompeu, mas eu não rompi ainda. E tem áreas na vida do Maico que o Maico rompeu, mas eu não rompi ainda. Mas talvez tenha algumas que eu rompi e o Nunes não rompeu ainda. Por quê? Porque nós somos diferentes. Tem áreas que eu já venci, mas tem outras que eu não venci. E assim é com cada um aqui. Né? O nome do irmão mesmo é o MacGyver, né? Tem áreas que o MacGyver venceu que eu não venci, talvez. Mas tem áreas que eu venci que o MacGyver não venceu. Então Deus quer nos levar a ficar parecido com Jesus. Jesus não tinha limitação nenhuma. Ele estava com tudo em dia. Ele é o varão perfeito, né? Então Jesus, amados, ele disse, eu irei curá-lo. Né? E aqui o centurião, ele dá mais uma demonstração de humildade. Né? Senhor, eu não sou digno de te receber sob o meu teto. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não tenho dignidade para te receber na minha casa. Né? Eu moro lá no barraquinho. Não é o caso do centurião. Com certeza ele não morava no barraquinho, né? Mas talvez essa dignidade que ele fala é
Pelas atitudes. Pela santidade de Jesus, né? É. Vê que João Batista disse que não era digno de desatar as sandálias. João Batista, né? que era um dos maiores profetas que já houve na história, né? Se ele não era, imagina nós. Imagina o centurião, né? O centurião diante de Jesus não se achou digno de receber Jesus na casa dele. E então, ele disse, ó, vai, dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Disse para Jesus, se você liberar uma palavra de fé, eu tenho certeza que o meu criado vai ficar curado. Porque eu também sou um homem sob autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai. Eu digo ao outro vem, e ele vem. Eu digo ao meu criado faz isto, e ele faz. Esse homem aqui tem a noção de autoridade. Ele era uma pessoa de autoridade. E ele tinha autoridade, e quando ele usava da autoridade que ele tinha, os funcionários dele se submetiam. Então ele tinha essa consciência que da mesma forma que ele tinha autoridade sobre os funcionários dele, quando ele dava uma palavra de ordem, assim era executado, ele pensou, poxa, se esse cara aí, que é o Filho de Deus, né, que anda fazendo milagre por tudo que é canto, tem muito mais autoridade do que eu, então se eu dou uma autoridade para o meu servo e ele se obedece, imagina ele, né, se ele der uma autoridade, der uma palavra de autoridade aqui, seja a 1000 quilômetros de distância do meu criado, ele vai ser curado. Porque esse tem autoridade. Eu tenho autoridade. Você deve ter pensado assim, né? Eu tenho autoridade. Mas agora estou diante de alguém que tem muito mais autoridade. Na verdade, a autoridade dele era limitada. A autoridade dele estava limitada ali, o clã ali, né? Isso, Jesus já não, né? Jesus não. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. O Pai entregou a ele, né? E aí então Jesus diante dessa frase, Jesus disse, né, a todos os que o seguiam, né, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem, né? Foi quase do tamanho do grão de areia. Ele superou a expectativa, né? Porque ele não precisou que Jesus entrasse na casa dele ou do servo, né? Para estar colocando a mão sobre o servo e ordenando seja curado. Não. Lá à distância de onde ele estava, só precisava falar uma frase. Servo do centurião, ser curado agora. E ponto. Ele tinha fé que era o suficiente. E assim foi, né? E tanto é que a Bíblia vai dizer, né, que Jesus disse, seja feito conforme a tua fé, e na mesma hora o criado ficou são. Na mesma hora, imediatamente. Quando Jesus liberou a palavra, no mesmo instante, lá à distância, o servo ficou curado. Né? Então aqui a gente vê, né, a compaixão de Jesus. Quanto Jesus está interessado em eliminar os paralíticos, né? Eliminar as nossas paralisias. Ele só precisa de uma coisa só. Né? Vou botar duas coisas. Humildade, para reconhecer que nós precisamos da ajuda dele, que nós sozinhos a gente não é aquilo tudo. Não é nada. Não é E número 2, fé, para acreditar que ele pode, né, desatar qualquer tipo de paralisia que nós possamos ter. Né? Qualquer tipo. Amém, queridos? Amém. Eu quero encerrar essa mensagem convidando você a ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração aqui. Né? Se você chegou nesse lugar aqui, você reconhece que tem alguma área de paralisia na sua vida, né? Algum tipo, uma timidez, um medo, uma fraqueza, uma dificuldade às vezes no comportamento, né? No trabalho, no casamento, na família, seja qual for a trava, seja qual for a limitação, seja qual for a dificuldade, seja qual for a paralisia. Você não precisa falar para mim. Deus, ele lê pensamentos. Né? Eu queria que você começasse a trazer na tua memória agora. Começasse a trazer na tua memória, né, as áreas da tua vida que você gostaria de ser livre. Você gostaria de romper.
que às vezes parece até que você não vai conseguir, porque você já está tentando há tanto tempo, alguns já até pararam de tentar, né? Traga na tua mente agora essa área que você quer romper, ou estas áreas, né, se tem mais de uma, que em nome de Jesus a gente vai estar orando, amém? Vamos estar orando e em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, você vai vencer. Eu quero decretar que essa paralisia vai cessar e que você vai avançar e vai dar muita alegria ao coração de Deus e também das pessoas que te cercam, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. E eu quero te pedir nesse momento, Pai, por cada homem que está nesse lugar, pelos homens que vão ouvir essa mensagem através dessa gravação. Pai, Tu conheces, Senhor, todas as nossas limitações. Tu conheces, Pai, as áreas que nós estamos atados. Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas debilidades e até mesmo as nossas paralisias, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós estamos aqui diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder. E nós viemos a Ti, Pai, humildemente diante da Tua santidade, do Teu amor, da Tua bondade. Te pedir, Senhor, desata-nos, Pai. Desata-nos, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço pela minha vida, pela vida do irmão Nunes, do Pedro, do MacGyver, do Maico, de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Tu conheces as nossas paralisias, Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas fragilidades. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor entre com providência nesse exato momento, enquanto estamos orando, que o Senhor venha nos desatar, que o Senhor venha romper com todo o grilhão, com toda a paralisia, seja ela física, espiritual, mental, emocional. Ó Pai, que o Senhor venha romper, ó Pai, com todo nível de paralisia nas nossas vidas. Que nós possamos ser curados de todo qualquer tipo de trauma, seja trauma nos sentimentos, trauma nas emoções, seja traumas circunstanciais, seja lá o que for que possa estar nos paralisando e nos impedindo de avançar. Eu te peço que o Senhor faça cessar todas essas paralisias e que o Senhor nos tome pela tua mão direita, nos curando e nos fazendo prosperar, nos fazendo avançar. Para a glória do teu nome eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma segunda oração. Se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amado, Jesus, ele é a única ponte que nos liga a Deus. Jesus, ele é o único caminho que pode nos conduzir a Deus e à vida eterna. Se tiver, porventura, alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, a Bíblia Sagrada diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Se tiver alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, queria convidar você a levantar a sua mão direita, onde você estiver. Se alguém gostaria, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero escolher esse caminho para a minha vida. Se tiver alguém que ainda não fez essa oração e gostaria de fazer essa oração no dia de hoje, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Ninguém precisa ter vergonha. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você, todos nós vamos estar orando, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo nesse momento. Você vai dizer assim, meu Senhor, nessa noite, eu entrego a Ti a minha vida. Espírito Santo, entra no meu coração. Dirige os meus passos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e começa hoje uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?